Vamos para a terra do Tio Sam. 8h33, o Emerson Pansieri já está conectado conosco para falar aí direto da Flórida sobre como foi o dia de treinamentos do Cruzeiro. A friaca sumiu, o frio desapareceu, Pansieri. Você já não tá mais todo agasalhado de cachecol, tá tudo certo por aí, meu amigo. Um abraço. Um abraço para você, Rafael, um abraço também para o nosso Ale Oliveira. Olha só, 18 graus a temperatura de momento, tá bem legal hoje. Sinceramente, hoje o casaco só está aqui, ó, do meu lado, mas sem utilizá-lo, né? A verdade é essa, porque ontem fez muito frio, anteontem fez mais frio ainda, mas hoje tá um dia bem legal aqui em Bradenton. Estamos no IMG Academy, o centro de treinamento do Cruzeiro é aqui dentro, o Hotel Legacy também aqui, onde o time já está jantando. A equipe está jantando neste instante. Os jogadores fizeram os trabalhos hoje aqui, agora 18 horas e 33 minutos no Brasil. 20 horas e 33 minutos, mas então os atletas já naquela refeição esperta após a atividade. Mas vamos lá para trazer as informações do dia, o que tem de novidade do dia. Teve a entrevista do técnico Fernando Diniz, trocamos uma ideia, batemos um papo com o técnico do Cruzeiro. Então, para a gente já começar a reproduzir aqui e trazer outros assuntos ao longo da participação, o Fernando Diniz falando sobre essa questão de atletas um pouco mais experientes, um pouco mais jovens. Por exemplo, o Bolassi é um jogador mais experiente, 35 anos. O Eduardo é um jogador mais experiente também, 35 anos. O Fagner, também a mesma idade, jogador que veio do Corinthians. Mas aí, em compensação, tem o Rodriguinho, né, que estava no América, 21. Tem o Marquinhos, que estava no Fluminense, 21 também. O que ele acha dessa mescla da juventude também com a experiência? O Gabigol tá aí no meio termo, 28 anos, estava com a idade boa. Dudu, 33 também, um jogador que tem aí muita linha para queimar. O que o técnico Fernando Diniz acha e percebe também essa questão do elenco do Cruzeiro? Acho que é muito importante. Primeira coisa é chegar jogador com qualidade. E quando você consegue mesclar, melhor ainda. Então a gente tem um time aí, pelo levantamento que a gente fez internamente, que o Cruzeiro, no seu plantel, ele fica com a terceira menor média de idade. Mas como os jogadores, assim como o Dudu, o Eduardo, o Bolassi, tem um pouco mais de idade, tem um apelo midiático maior, a gente acha erroneamente que o Cruzeiro contratou um time e ficou muito envelhecido. Que não é o caso, também não teria problema se fosse o caso. Você tem que ter jogador de qualidade comprometido e que consiga suportar a temporada brasileira, né? O Fluminense foi campeão da Libertadores com a maior média de idade, um time campeão não só da história da Libertadores, como de qualquer competição intercontinental, tanto com o CACAF como Champions League. Mas não que seja a regra. Eu acho dessa maneira que a gente fez é uma maneira que tem mais coerência. Essa mescla de jogadores jovens com jogadores um pouco mais experientes. O importante é a qualidade do jogador, o desejo de vir, de agregar, de fazer parte desse projeto do Cruzeiro. E mais uma pergunta que eu fiz pro técnico Fernando Diniz. Rafael, Ale, quem nos acompanha, a nossa audiência aqui da Itatiaia, muita gente nos acompanhando no YouTube e no Radinho também, falamos ao vivo aqui dos Estados Unidos, sobre como foi o acompanhamento dele em relação às contratações. O mês de dezembro foi um mês que o Cruzeiro foi ao mercado realmente acelerar, né, em relação até outros clubes do futebol brasileiro na busca de reforços. O técnico Fernando Diniz explica como acompanhou tudo isso de perto e, sinceramente, ele não descansou não, né, Diniz? Não existiu férias, para mim, nesse sentido clássico. Eu, o Alexandre, o Pelai, o Pedro Júnior, o Pedrinho, a gente falava quase que diariamente. Com o Alexandre eu falava 4, 5 vezes no outro dia, se não mais. Mas é isso que é o futebol, não tem jeito, senão a gente não conseguia fazer o que fez. Eu acho que o trabalho, mas principalmente deles, da parte da diretoria, foi um trabalho fantástico. Conseguiu, assim, a gente fazer tirar assim, o que a gente precisava trocar, repor com uma velocidade muito grande e, na minha opinião, com bastante precisão. Palavras, então, do técnico Fernando Diniz aqui no Bastidores da Itatiaia. Para eu passar a bola para você aí, grande Rafael, na Barão, Homem de Melo 2222, nosso estúdio da Itatiaia, também o Alê, o técnico Fernando Diniz também fazendo um raio-x dessa atuação do Cruzeiro no mercado.
Já já a gente estabelece contato com o Pansieri, perdemos o áudio aí do Pansieri falando direto dos Estados Unidos conosco. A gente pode ouvir aí as falas do Fernando Diniz e ele analisando também o Cruzeiro no mercado da bola. Já já a gente estabelece o contato com o Pansi. Você tava lembrando, aliás, você tava me mostrando uma foto aqui, inclusive, né? Você jogou futsal com o Fernando Diniz, já tinha comentado isso comigo, eu não tava me lembrando. Eu mostrei a foto, né, pro Rafa. Que massa, aqui. velho. Tinha o Zé Elias também, né, nesse time, né, campeão brasileiro pela GM. E a gente teve, não só jogou junto, né, mas conviveu, almoçou, dormiu, porque pra dormir era no alojamento, não era hotel, não. E com o Zé Elias, Fernando Diniz, o Sandrinho foi campeão do mundo também de futsal, e eu vou ter a oportunidade de reencontrar o Diniz. Muita gente confunde, né, porque o nosso trabalho aqui, nosso compromisso é com o ouvinte telespectador, meu compromisso é com a Rádio Itatiaia, a rádio mais ouvida do Brasil. Então, por mais que eu goste muito do Diniz, tenha vivido experiências bem bacanas com ele e tal, torço muito por ele, mas a gente tem que fazer a avaliação do que a gente vê, né? Senão a gente está traindo a nossa bandeira, né? Então, muita gente confunde, mas eu tenho um carinho enorme pelo Diniz. Tomara que a gente consiga um tempo para bater um papo lá, porque eu tô com saudade. Ele era o pessoal chamava ele de testa lá. Testa? Até porque eu acho exagerado, mas você pegar um Uber ali da sobrancelha até a panturrilha, você vai pagar pelo menos R$300. Se estiver na dinâmica, então. Nossa senhora. É louco. Você lembrou do Sandrinho? O Sandrinho jogou com o Choco, eles foram campeões, acho que 96 do mundo. Isso, lá na Espanha, contra a Espanha. Época boa do futsal brasileiro também. Já temos o Emerson Pansieri? Boa. Tá me ouvindo, Pansi? Você ia fazer uma pergunta, você estava formulando a sua pergunta. Repita, por favor, Pansieri. Não, na verdade, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa mescla, né? Porque você vê que tem um jogador mais jovem, que é o Rodriguinho e o Marquinhos, e ao mesmo tempo tem um Bolassi e um Eduardo que tem mais experiência. O Diniz falou que independentemente do resultado, independentemente da idade, o importante é o resultado, né? A entrega deles dentro de campo, o que eles vão demonstrar dentro de campo, nas palavras do treinador. Eu queria saber se vocês concordam com o professor Fernando Diniz, Rafa. E aí, Ale, eu acho que equilíbrio na vida é tudo, né, cara? E assim, a questão da juventude mesclada com a experiência, é legal da gente ver quando isso acontece no mundo do futebol, porque o cara que é experiente, ele bate um papo ali com um jogador mais jovem e fala, velho, se você fazia assim, não fazia assado e tal. Quantas vezes a gente já não viu o jogador que era mais velho ensinando pro cara mais novo, o próprio Ronaldinho com o Messi no Barcelona. Então eu acho que o Cruzeiro tá fazendo certo, essa mescla ajuda e muito aí a turma mais jovem a aprender as coisas. Você não tem a dúvida disso, né? Vai amadurecendo, né? E principalmente o jovem que quer aprender, né? Porque tem também uma molecada aí que é uma perna desgraçada, né? Foi o que a gente falou com o Drubski aqui ontem, né? Essa questão do jovem hoje, ele não gosta de ser repreendido, não pode chamar atenção, se tirar meu celular eu dou chilique. Não pode dar bronca, não pode dar nada, não pode dar uma dura mais, mas o jovem que quer aprender, ele vai ter uma oportunidade gigantesca no Cruzeiro, porque ali você tá falando de jogadores não só que são experientes, mas que são absolutamente vencedores. Pegar o número de título dessa galera que tá chegando aí é bem impressionante, né? Então eu acho que fica a dica, inclusive, pra molecada aí que tá subindo, ou que tá tendo chance de encontrar esses caras nesse momento, e pode ser até que tecnicamente se mostrem superiores hoje ou amanhã, enfim, mas de tentar sugar a experiência desses caras, porque é muito valiosa. A Monagan